Fala galera, boa tarde, tudo bem? Vamos para nossa aula de gerenciamento de risco hoje. Eu tentei gravar ontem, direto no gráfico, mais falando, mas ela ficou muito teórica. E aqui nos slides eu acredito que vai ficar mais exemplificada e mais técnica, né? A gente vai conseguir abordar melhor. Então vamos lá. Nessa aula de gerenciamento de risco, eu vou estar abordando alguns temas. Explicação do gerenciamento por capital. Então, um capital é diferente do outro. Uma coisa é um gerenciamento para um capital de R$ 2.000. Outra coisa é um gerenciamento para um capital de 10.000. Outra coisa é um gerenciamento para um capital de 50.000. E assim por diante. Porcentagem de perca diária por capital. Então, você tem lá um capital maior, você não precisa perder tanto. Você não precisa perder 1%, 2%. Você pode perder 0,5%, 0,3%, que já dá para operar e já dá para fazer uma grana legal, tá? É diferente de uma outra situação onde a pessoa tem um capital de R$ 5.000 e ela vai ter que assumir riscos maiores. Não tem como, né? Não tem como ela crescer o capital e mudar a realidade dela se ela não assumir riscos maior. Então a porcentagem de perca diária dela vai ser maior. Quantidades de lote por capital. O que é quantidade de lotes por capital? O número de contrato que você vai utilizar respeitando o gerenciamento de risco para cada capital. Então você tem lá tantos R$ 1.000, você vai poder usar tantos contratos se você for mais arrojado, ou se você for mais pé no chão, você vai usar menos contrato e assim por diante, tá? Gerenciamento flexível para alavancar o capital. Isso aqui, isso aqui é a chave do jogo, tá? Foi assim que eu levantei um capital astronômico, foi assim que eu mudei completamente a minha realidade. Só que, cara, isso não faz bem para a saúde, tá? Você opera muito pesado em cima de um capital que você está construindo de certa forma rapidamente. Não é um capital que você, pô, tô há 3 anos construindo. Meu, de repente você levanta um capital em 3, 4, 5 meses, entendeu? Mas você tem que seguir esse gerenciamento flexível à risca. Por quê? Porque se você não seguir a risca, meu amigo, ao invés de você alavancar o seu capital, você vai quebrar o seu capital. Mas isso pode ficar tranquilo que isso aqui está bem explicado, tá? E o ponto principal, se mantenha no jogo sempre, tá? Não tem como você ser um trader se você não ter dinheiro. Não tem como você operar e pegar uma boa oportunidade se nas últimas duas oportunidades você dilacerou seu capital. Em vez de você entrar com 10 contratos, você vai ter que entrar com um. Pô, você perdeu duas vezes com 10, zerou a conta e agora você vai entrar com um para fazer R$ 200. Não tem como, tá? Então, se mantenha no jogo sempre é fazer um bom gerenciamento de risco para sempre aproveitar as oportunidades. Então, vamos lá. Aula 2. Aula 2 não, slide 2, mito. Primeira vez que estou usando esse negócio de slide. Vamos lá. Gerenciamento por capital. Um capital de R$ 10.000 não possui o mesmo gerenciamento de um capital de 100.000. E um capital de 100.000 não possui o mesmo gerenciamento de um capital de 1 milhão. Vamos aos exemplos. Capital de R$ 10.000. O cara faz lá 3% ao dia. Vamos bater na tecla de que o cara não erra. O cara é um alien. Ele é fora de qualquer curva do mercado. O cara faz 3% todo dia e não perde. No fim do mês, ele vai ter R$ 6.000. Cara, é 60% em cima do capital inicial. Tá? É muita grana. É muita grana. Você imagina um cara que tem 1 milhão, ele vai lá e faz 60% no mês. Cara, ele vai de 1 milhão para 1.600.000 em um mês. Tá? Se isso aqui fosse factível, se fosse verdade, as pessoas iam fazer dinheiro infinito. Tá? Isso aqui não é saudável e tampouco é fácil. Então, esse 3% ao dia é algo que dá para fazer com capital mais baixo. Não é algo que você vai fazer de maneira fácil. Pô, é muita grana 3% ao dia. Para você ter ideia, gestores, instituições, fundos fazem uma média de 1 a 2 até 3% ao mês.
Você está fazendo 3% ao dia, tá? Vamos lá, capital de 100 mil, 1% ao dia. Vai dar R$ 1.000 por dia. Considerando que o cara é um alien, tá? Que o cara não erra. Ele ganha todos os dias. Ele opera e ganha, opera e ganha. Então a gente tem aqui 1% ao dia daria R$ 1.000 por dia, que dá 20 mil por mês. Eu estou considerando 20 pregões por mês, tá? Cara, é 20% ao mês em cima de um capital considerável, tá? 100 mil é grana, tá? É grana. Até 10 mil é grana, entende? Você fazer 20% ao mês, como funciona isso? Em um ano você vai praticamente quadruplicar esse capital, tá? Se você considerar os juros compostos, você vai de 100 você vai para 400, 500 pau, se você fizer 1% ao dia, tá? Vamos lá, capital de 1 milhão, 0,3% ao dia. Por que 0,3? Porque, meu, o cara tem 1 milhão, ele não precisa se matar de operar, entende? Ele não precisa tomar risco de perder 5% no dia. 5% de 1 milhão é R$ 50.000. Imagina o cara botar de risco todo dia, ele sentar no computador, ligar, analisar o gráfico e falar: Meu, eu vou entrar nessa operação aqui, eu vou aceitar perder 25 mil. E na próxima eu vou aceitar perder 25 mil também. É muita grana, tá? Pelo menos na minha realidade, na realidade da grande maioria, é muita grana. Então, o cara que tem mais grana, ele não precisa correr tanto risco, porque se ele fizer muito pouco por cento, ele já consegue ter uma rentabilidade legal, já consegue ter uma vida muito bacana, entendeu? Então, se o cara fizer 0,3% ao dia, que dá R$ 3.000 por dia, e ele for um alien e não perder nunca, ele tem R$ 60.000 por mês, tá? Isso dá 6% ao mês. Vamos considerar que o cara faça metade disso. Já está ótimo, é 3% ao mês, que no ano dá 30%, 36%, né? Então, o que eu quero explicar para vocês nesse gerenciamento por capital? O cara que tem menos capital, consequentemente, ele vai ter que correr um risco um pouco maior, mas ainda assim equilibrado, tá? E factível, é um risco que não é distante, 3% ao dia. R$ 300 por dia. Com um contrato, dois contratos no dólar, você consegue fazer isso. Tá? Você não precisa pegar muito pesado. Você entra com um contrato, está caindo 15 pontos, você está perdendo R$ 150. Você bate mais um contrato, está com dois contratos, perdendo R$ 150, 7 pontos. Foi para o seu positivo, você fechou a operação com 15 pontos, são R$ 300. Tá? Espero que tenha ficado claro isso para vocês. Que quem tem mais não corre tanto risco. Quem tem menos precisa correr mais risco. Eu digo por mim. Antes de eu chegar, né, num patamar diferenciado, num patamar de 7 dígitos, eu operava pesado pra caramba. Cara, já cheguei a bater 300, 400. 600 contratos foi o meu máximo, 650 se eu não me engano. É muito contrato, meu. Uma variação de 10 pontos no dólar, isso é R$ 60.000. Tá? E na época eu nem tinha tanta grana assim. Na época eu devia estar, sei lá, 400 mil na conta. Tava dando umas porradas ainda. Então, cara, é um risco que você corre quando você está com um mês muito bom. Entende? Não é um risco que você pode correr toda hora. Você fechou a primeira, a segunda semana bacana, na terceira semana você vai para as cabeças. Na terceira semana você fala, meu, agora eu vou botar para quebrar e ou eu dobro o resultado que eu tô até agora ou eu volto pro 0 a 0 nesse mês. Então vamos para o próximo slide, terceiro. Porcentagem de perca diária por capital. Um capital de R$ 10.000 pode se dar ao luxo, tá? Pode se dar ao luxo de perder 3% em um dia, se for para assumir um risco de buscar os mesmos 3% ou mais. Então, volta naquilo que eu falei no slide passado. O cara vai ter que tomar um risco maior, só que a conta dele tem que estar pelo menos 1 para 1. Ele não pode querer perder 3% para ganhar 1%, né? Ele não pode buscar 1% para perder 2% numa operação. Isso não faz sentido. Além de que, se ele perder 3% em uma única operação, já começa a mudar, né? Já começa a mudar. Então o cara tem 3% por dia, perdeu em uma operação,
10h30 da manhã o cara já perdeu os 3%. Cara, acabou. Só no dia seguinte. Porque se você tomar mais um risco, você vai perder em um dia 4, 5, até 6% do seu capital. Então isso não tem como ser saudável, tá? Você não vai durar no jogo. Você não vai se manter no jogo. Não tem como. Um capital de 100 mil não deve, não deve. Veja como eu escrevi. Pode se dar ao luxo e aqui não deve perder mais que 2% ao dia. Por que não deve perder mais que 2% ao dia? Cara, 2% ao dia de 100 mil são R$ 2.000, tá? É o que muita gente ganha no mês. Você está perdendo em um dia. Então, qual a necessidade? Você precisa perder mais que R$ 2.000 para conseguir rentabilizar esse dinheiro? Não faz sentido. Se você souber operar, se você tiver um operacional bacana, não digo pelo meu operacional, às vezes você opera fluxo, você opera tape reading, às vezes você opera, sei lá, Renko. Se você opera bem, você não precisa perder mais que 2% de um capital grande para você rentabilizar essa conta. Às vezes você consegue fazer no dia 3% correndo o risco de 1%, tá? Um capital de 1 milhão jamais deve, não é que não deve, jamais deve perder mais do que 1% ao dia. Por que jamais? Cara, 1% ao dia de 1 milhão é 10 mil. Você vai estar botando 10 mil para jogo. Você já tem 1 milhão. Você não precisa se matar para fazer dinheiro. Você não precisa fazer a corrida do ouro, a corrida dos ratos. Você já tem 1 milhão, cara. Tá? Você já tem 1 milhão. Aceita perder ali 0,5%, 0,7%, que dá R$ 7.000. Então não faz sentido. Você já está ganhando no jogo, você já começou o jogo ganhando, ou você já chegou lá através do trade ou através de alguma outra profissão. Não faz sentido você botar esse capital para jogo de forma tão abrupta, tá? Vamos para o próximo slide, quarto. Quantidade de lotes por capital. Então eu vou explicar para vocês as três diferenças que tem, as três métricas para a quantidade de lotes. Um cara que é arrojado, meu, o cara sabe operar, o cara quer tomar risco, ele quer fazer um capital de uma forma mais rápida, ele quer crescer, ele não tá ali para, meu, vamos ver o que dá, tal. Ele já sabe o que ele está fazendo, ele já tem um operacional bacana, ele pode sim ser arrojado. R$ 2.000 por contrato. Então, se o cara tem um capital de R$ 10.000, por que que eu bato tanto na tecla de R$ 10.000? Porque para mim, tá? Para mim, R$ 10.000 é o mínimo para você entrar para operar futuros. Na minha concepção, eu posso estar errado. Quem sou eu para julgar a realidade do próximo? Mas para minha realidade e para o que eu conheço, cara, menos de 10 mil não dá para você brincar, não. É pouca ficha. Você vai ter lá R$ 2.000, cara, você pega uma semana ruim e você perde metade, entende? Então não tem como. Então com R$ 10.000, o cara que é arrojado, ele pode usar 5 contratos. Por que que eu digo 5 contratos? Porque, meu, vamos supor que o cara tem uma operação ali no dólar. Pô, uma operação que o stop são 5 pontos. Segurou na retração de 50%, no 2 minutos deixou sombra, está começando a subir, o stop está de 5 pontos. Com 5 contratos, 5 pontos, são R$ 250. Então o cara vai estar dentro do gerenciamento de risco dele, tá? Ele vai estar perdendo 2,5%. Tá bom. O máximo não é 3% ao dia? Então tá bom. Se ele for fazer uma única operação no dia, tá com o dia apertado, não vai ficar muito na tela do computador, ele pode até aumentar esse stop da operação de 5 pontos para 6 pontos. Já fecha ali os 300 e tal, e se perder, perdeu. E se ganhar, se ele conseguir buscar 5 ou 10 ou 15 pontos, meu, ele tem os mesmos 2,5% que ele está colocando para jogo, ou até 7,5%. Então, tem que fazer essa conta antes de entrar na operação. Não adianta você chegar na operação, bater 5 contratos e seu stop é de 10 pontos. Porra, você pode perder 3%, só que você vai estar perdendo 5 se for estopado. Não tem como a matemática bater. A não ser que, eu vou chegar num próximo slide, que o seu mês está bom. Pô, tô na terceira semana do mês, tô arrebentando, tô com 30% de 10 mil.
já, tô batendo. Então tô com 3 mil reais. Meu, eu vou entrar direto com 5 contratos e vou aceitar um stop de 15 pontos aqui, porque eu acho que essa merda vai explodir para cima. Beleza. Você está tomando um risco de 750 reais em cima de 3 mil reais que já está no lucro. Aí faz sentido. Mas não tem como você fazer sentido nisso, sendo que você não tem uma rentabilidade positiva no mês, tá? Voltei. Uma quantidade de lotes segura, tá? 3 mil reais por contrato. Então você tem lá 10 mil reais, você vai poder usar no máximo 3 contratos. Entrou com um, caiu 10 pontos, você entra com outro. Então você vai estar com dois contratos perdendo 5 pontos na realidade, né? O seu preço médio desceu. Você vai estar perdendo ainda 1% do seu capital, entende? Então, o ideal é esse daqui. A forma segura de se operar, com uma rentabilidade um pouco menor, mas ainda assim podendo se mexer no gráfico, podendo mudar o seu preço médio a favor ou contra, é essa maneira, tá? E o modo super seguro, que é para alguém que, meu, eu não gosto de me alavancar, não tenho necessidade de me alavancar, eu já tenho uma graninha legal para eu viver aqui, eu tenho uma renda extra, eu já trabalho com outra coisa. Meu, eu faço uma operação por dia, às vezes entro até pelo celular porque eu não tenho tempo, faço uma operação. Cara, 5 mil reais por contrato, tá? Você tem 10 mil, você vai usar no máximo dois, né? Se você entrar com um contrato, para você perder os seus 3% ao dia no dólar, você tem que tomar 30 pontos contra. É muito ponto, né? Só se você clicou errado. Só se você clicou errado. Era para você entrar comprado, você entrou vendido. Você toma 30 pontos sem estopar. Você estopa com 10, com 15 pontos, você já começa a procurar lugar para estopar, tá? E eu vou deixar claro uma coisa. Essas métricas que eu coloquei aqui é para um capital pequeno, tá? Para um capital pequeno. Eu já fiz essa conta aqui enquanto eu estava escrevendo esse slide. Se a gente for pegar um capital de 1 milhão e dividir por 5 mil reais, que é o super seguro por contrato, só que vai dar 200 contratos, meu. 200 contratos. É muito contrato. É muito contrato. Hoje em dia eu opero com 50, com 100 e ainda acho muito. Mas já dá para fazer uma grana top demais, sabe? Já opero mais leve, sem o coração ficar palpitando, sem dar aquela ansiedade na operação. Meu, eu entro com 30, 50 contratinhos ali e deixo arder. Não tenho pressa. É diferente de você entrar com 500 contratos. Agora veja bem, vamos voltar aqui, ó, 200 contratos. Vamos colocar que o stop de 200 contratos seja 5 pontos, tá? Um stop bem curto, 5 pontos. Vamos voltar aqui, ó. 5 pontos é 10 mil reais. Tá valendo? Tá valendo. Um capital de 1 milhão jamais deve perder mais do que 1% ao dia. Então, aqueles 200 contratos com stop de 5 pontos está dentro do gerenciamento de 1% ao dia de 1 milhão de reais. Aí sim faz sentido você bater 200 contratos. Agora, meu, stop está de 15 pontos. Vou bater 200 contratos, que o stop vai ser de 30 mil reais no financeiro? Não tem como. Não tem como. Pô, vou perder 3% um dia. O que um cara, o que um cara de 10 mil reais aceita perder para crescer, eu que tenho 1 milhão vou aceitar a mesma coisa? Sendo que eu não preciso tomar esse risco, né? Então, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção em tudo isso e depois voltassem e ouvissem de novo, porque cada realidade é uma realidade. E você tem que se adequar à sua, ao seu financeiro, ao seu capital. Se não, meu amigo, é cemitério dos traders, se não é vala, não tem como, tá? Então, vamos para a próxima aula, para o próximo slide. Gerenciamento flexível, alavancagem do capital. É aqui que está o ouro, tá? É aqui que você consegue, no mês, dobrar o seu capital. É aqui que no mês você consegue 50, 60, 70% do seu capital. Veja os exemplos, vamos lá. Considerando um capital de 10 mil reais, suponhamos que na primeira semana do mês se obteve ótimas operações e quase sem nenhuma perca, o que resultou em um resultado de 2 mil reais. Cara, na primeira semana você fez 20% do seu capital.
Não é difícil, tá? Eu tenho o vídeo da aula aí operando ao vivo, eu fiz em uma operação R$ 700. Então você pega aqui 7, 14, 21, são 3 dias fazendo R$ 700, tá? Não é qualquer um que consegue, mas se você sabe operar, se tem um operacional bacana, você faz sossegado. Então você fechou a primeira semana com R$ 2.000 e a segunda semana teve um bom resultado, tá? Você está ganhando um salário mínimo em uma semana, com um capital pequeno, de R$ 1.200. Então você tem aqui no total R$ 3.200 a mais que você não tinha no início do mês, no dia 1. Então, é factível aceitar um risco maior na terceira semana, a fim de buscar uma rentabilidade absurda no fechamento do mês. Por que na terceira semana? Porque, cara, você teve primeiro os R$ 2.000, continuou pé no chão, fez R$ 1.200. Pô, agora você tem R$ 3.200 para jogo que não era seu, fora os seus 10 mil. Então, na terceira semana você pode, por exemplo, dividir os R$ 3.200 de lucro em 3 operações, a fim de tomar um risco maior, fora do gerenciamento de risco inicial e também buscar uma rentabilidade maior. Então você vai dividir isso aqui em 3 operações que você pode perder R$ 1.000 por operação. Na primeira operação, você conseguiu ele ganhar mais R$ 1.000. Pô, eu já fui em uma operação. O que você fez em uma semana, você fez em uma operação. Então, de 3.200, você já subiu para 4.200. A próxima operação você também acerta. Cara, você vai fechar o mês com 5 mil e poucos reais, às vezes 7 mil. Você vai ter uma rentabilidade de 70% em cima do capital inicial. Agora, isso não é replicável para o próximo mês. No próximo mês, tudo se inicia novamente. As primeiras 2 semanas segue o padrão, segue o gerenciamento de risco normal. Pô, tenho R$ 17.000. Fiz lá, sei lá, 10% na primeira semana, mais 1.700. Segunda semana, mais 10%, 1.700. Tenho de novo R$ 3.400 dessa vez para eu botar para jogo na terceira semana do segundo mês, tá? Eu não sei se eu estou falando muito rápido, mas eu acho que tá dando para pegar o fio da meada aí. Então, esse gerenciamento flexível é o que vai fazer você alavancar o seu capital. Mas perceba, o gerenciamento flexível ele está por fora do gerenciamento de risco normal. Você segue o gerenciamento de risco normal até bater um bom resultado e dali para frente você segue um gerenciamento flexível. Você pode criar suas métricas. Pô, fiz R$ 3.200, eu vou pôr para jogo 2.000. Que mesmo se eu perder esses 2.000, eu fecho o mês com R$ 1.200. Show de bola. Mais pé no chão ainda, mais seguro, tá? Mais seguro. Mas entenda, isso tem que ser feito com sabedoria. Você tem que escolher uma boa operação para você botar o dinheiro que você já ganhou para risco. Vamos para o próximo slide. Se mantenha no jogo sempre. As realidades de cada um são distintas, que eu já falei. Alguém que tem outras fontes de renda consegue se manter tranquilo, mesmo que não feche o mês com grandes lucros, ou mesmo que nem ganhe no mês ou perca um pouco, tá? O cara tem outra fonte de renda, vai conseguir pagar as contas tranquilo, vai conseguir pagar o futebol do filho, vai conseguir comprar Coca-Cola, enfim. Esse cara opera com a cabeça mais tranquila, não tem problema. Ele entra na operação, não tem problema. Perdeu, está dentro do gerenciamento de risco, também não tem problema. Ele opera sossegado. Uma outra realidade: alguém que saiu do CLT com uma média salarial de R$ 2.000 precisa entender que talvez não consiga fazer R$ 2.000 no mês. E talvez até perca. Tá? Por que eu falo isso? O cara foi lá, saiu do CLT, recebeu alguma coisa que ele tinha para receber ali, colocou no trade R$ 10.000. Nunca operou. Nunca. O cara nunca operou, ele viu uma propaganda desses gurus de internet e falou: Nossa, velho, eu consigo fazer R$ 1.000 por dia se eu tiver R$ 10.000. Agora eu fico rico, né? Aquela historinha baboseira que você vê toda hora. O cara vai perder o dinheiro, meu. O cara vai perder o dinheiro. O cara vai perder o que ele tinha de reserva de emergência, tá? Então isso tem que entender. Vamos supor que você não sabe nada de trade. Cara, pega um simulador, opera no simulador, gasta esse dinheiro que você recebeu com você para você se manter,
aprenda a operar, fechou um mês inteiro no simulador positivo, aí põe ficha. Aí põe ficha e vai operar porque, cara, você está operando bem, mantém a cabeça no lugar e vai embora, tá? Por que que eu digo se mantenha no jogo sempre? Porque apesar do meu, peraí, apesar do meu operacional ter uma assertividade de 65% e o risco retorno ser 1 para 1 ou até melhor em algumas vezes quando eu puxo o stop mais para perto, nós não temos controle sobre o gráfico, tá? Por mais que a assertividade histórica minha seja 65%, muitas vezes até no dia, faz 3 operações, acerta duas, erra uma, tá? Na semana fecha ali com 60%, 70%, a minha média é 65% de assertividade. Para minha leitura de preço e da forma que eu aplico os 50% de FIBO. Às vezes com stop mais curto, às vezes com stop mais longo. Eu sei que o stop mais longo tem uma assertividade maior, só que o stop é mais caro, tá? Então, o meu operacional, ele é positivo e mesmo assim eu não tenho controle sobre o gráfico. E se vier uma semana muito louca, meu? Se vier uma semana muito louca e eu estou operando muito pesado, eu perco 70% do meu capital, tá? Não tem como. Isso não faz sentido. A gente tem que manter o gerenciamento de risco, a gente tem que se manter no jogo sempre. A gente não, se a gente soubesse que a próxima operação daria certo, eu ia vender o apartamento, ia vender o carro, ia vender o cachorro, ia vender o papagaio, ia botar tudo na mesma operação e ia falar, meu, amanhã não faço mais nada, nem abrir o gráfico eu não abro mais, que eu vou acertar a única operação da minha vida, né? Vou mudar completamente minha realidade, não tem como. Você pode até mudar, só que você vai acertar uma vez, vai acertar duas, na terceira, pelo menos na minha assertividade, na terceira eu vou errar. E aí? Vai perder tudo? Não tem como. Então, se mantenha no jogo sempre, fica vivo. Isso aqui duplicou, eu acho. Ou não? Ah, não. É o segundo. Se manter no jogo é ter ficha disponível para sempre, que ver uma boa operação e uma alta probabilidade você entrar. O que é isso? Pô, você vai ter ficha para sempre. Se você tiver um gerenciamento de risco, você não vai precisar ficar fazendo Pix para corretora, fazendo TED para corretora. Por quê? Porque seu gerenciamento de risco está afiado. Ganhou um pouco mais? Muda o gerenciamento. Perdeu um pouco? Muda o gerenciamento. Tava podendo perder R$ 1.000 por dia, agora pode perder 1.200, 1.300 e assim vai. Perdeu, passou um mês ruim, diminui. Agora eu só posso perder 800, só posso perder 700. Você pega uma operação boa, você faz lá 1.500, 2.000, aceitando perder 700, tá? Se manter no jogo é saber preservar o capital, mesmo que fique alguns dias sem operar. Por que que eu falo isso? Porque às vezes acontece nesse operacional de retração de 50%. Você pega o índice, por exemplo, essa última puxada que ele deu. Cara, ele subiu dias e dias seguidos. Dias e dias e dias seguidos. Acho que foi, sei lá, 10 dias, 15 dias seguidos. Se você opera índice e usa esse operacional, provavelmente você ficou vários dias sem operar. Porque ele foi subindo e embora. Sem voltar em retração alguma. Tá? O gráfico está subindo que nem um louco e não volta na retração de 50%, a fim de ativar uma possível entrada. Então, você não entrar onde não é o seu operacional é preservar o capital, é esperar o seu momento. Não tem como você entrar. Pô, é a mesma coisa que um cara que opera renco, ele fala, meu, vou bater aqui no 50% porque é 50%. Ele não sabe, tá? Ele não vai saber da mesma forma que ele opera o renco. Ele não vai conseguir ler, ele não vai conseguir entender aonde tem uma sombra, aonde não. Porque ele opera renco. Então, cada um tem o seu operacional e todos funcionam. Se manter no jogo é, acima de tudo, acordar no dia seguinte e estar lá novamente, mesmo que o dia anterior tenha sido de loss. Tá? Por que que eu falo isso? Quem nunca tomou uma porrada violenta, né? Quem nunca? Eu, em 2021, no começo, em março mais ou menos, cara, eu tinha dobrado a minha conta em um mês, tava começando a operar ainda, mas já operava bem. Usava os 50%, tá? Eu tinha ido de 20 para 40 pau. Primeiro eu tinha ido de 15 para 20, depois no segundo mês falei, meu, tô sabendo operar, vou dar uma alavancada. Pá, fui de 20 para 40. Meu, teve um dia não, foram 2 dias seguidos. Um dia eu perdi 15 pau
e no outro eu perdi 7. Eu devolvi praticamente um mês inteiro em 2 dias, em 2 operações. Eu só parei, e eu acredito nisso, que eu só parei porque eu comecei a devolver o dinheiro que eu já tinha ali. Né? Eu tinha, sei lá, 20, eu tava com 18, eu falei, puta merda, agora eu vou começar a perder o meu dinheiro. Eu não tô mais perdendo dinheiro do mercado. E aí eu falei, meu, não tem como, eu vou parar, voltei pro gerenciamento e voltei a ficar vivo. A acordar no dia seguinte, a acordar, levantar e operar normalmente. Você toma uma porrada, você fica com gosto de merda na boca, cara. Tá? Você acorda no dia seguinte e fala, nossa, meu, hoje eu vou ter que operar de outra maneira porque ontem eu dilacerei o capital, né? Isso aqui não tem como. Bônus, segredo dos institucionais ou mesas proprietárias, tá? Se alguém aí já operou em mesa proprietária, sabe que é assim. Dia de fúria não existe. Não tem dia de fúria para esses caras, meu. Se o banco não tem dia de fúria e se mesa proprietária, que tem os melhores traders, não tem dia de fúria, por que que você que quer saber operar, ser profissional, entender do negócio, você vai ter dia de fúria? Você vai botar em desculpa. Chega no fim do mês, entrega todo o lucro, perde dinheiro. Não, porque eu tive um dia de fúria. Que dia de fúria, velho? Você não teve dia de fúria. Porque você não seguiu o gerenciamento. Se você tivesse seguido o gerenciamento, você não ia ter dia de fúria. Se você perdeu seus 3% ali no dia, você fecha o computador e, meu, vai curtir o dia com sua família, vai pescar, sabe? Vai tomar uma cerveja na praça. Você não tem dia de fúria. Agora, se você ficar ali, se você não seguir o gerenciamento, se você quiser recuperar loss, se você achar que a próxima operação vai ser a operação da sua vida, você vai ter dia de fúria. Sabe por que que eles não têm dia de fúria? Porque quando o operador bate o limite de perca diário, seja ele de banco ou de mesa proprietária, ele simplesmente fecha a plataforma e sai do serviço mais cedo. Acabou. Nesse dia o cara perdeu. E faz parte do trabalho dele perder. O cara opera lá porque ele opera bem. O cara passou em teste, o cara foi promovido, não sei o que, tá operando, tá tradando pesado. Perdeu, ué, faz parte. Fecha as coisas, vai lá, ô chefe, falou hoje errei aqui, tá? Amanhã eu tô de volta. Beleza, vai lá. Se você trabalha em uma profissão que não é CLT, por que você deveria continuar operando mesmo que tenha batido seu limite de perca diário? Você não é um empregado, você não é um subordinado, cara. Você trabalha para você mesmo. Você teve 3 dias de gain e um de loss. Nesse dia de loss, você vai querer trabalhar mais? No dia que você não tá bom, né? Vamos combinar. Pô, você saiu quarta-feira, assistiu o jogo do Parmeira e tomou todas. Chegou quinta-feira para operar, operou mal, perdeu. Pô, vai descansar, meu, vai curtir sua ressaca, né? Ah, vai querer ficar operando o dia inteiro se você não é um CLT, vai querer recuperar o loss. Você pode até recuperar, mas não vai funcionar sempre, tá? Não vai funcionar sempre. Se você tem ciência, peraí, se você tem ciência que é um bom operador, se você já passou daquela fase de estar entendendo, se você já tem um certo período do mercado, se você já tem casca grossa, consequentemente, você sabe não, você deveria saber que nenhum setup acerta 100% das vezes. Não existe, né? Se existisse, provavelmente teria alguém vendendo, tá? Não tem como. E consequentemente, dias ruins existirão. Consequentemente, terão dias ruins. Se você sabe que nenhum setup acerta 100% das vezes, você sabe que às vezes ele não vai funcionar. Não existe 100%. Pode até existir 80, 85, apesar de ser bem difícil, eu nunca vi, nunca conheci alguém com essa porcentagem de acerto, normalmente é de 60, 70, até uns 80. Meu, vai ter dia que vai perder. Bateu no 50%, fez um candle, martelo, verde, fechou na máxima, você entrou, pôs o stop, pum, foi lá, estopou e caiu embora. Acontece, acontece. É normal. Não dá pra prever, não é todo dia a mesma coisa. Se fosse todo dia a mesma coisa, não ia ter graça, né? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham aprendido algo nessa aula. É uma aula muito importante. Tem que ser seguido o gerenciamento, porque sem seguir, não sai do lugar. Não, pode até sair, mas depois volta, tá? E sem o gerenciamento, meu,
você pode ser um bom operador. Eu digo isso por mim mesmo e por amigos próximos, gente do BTG, tá? Gente que operava comigo quando eu operava para um amigo em Vinhedo. Eu operei uma época em Vinhedo pro Diogão e eu tinha amigos que operavam comigo que não tinham gerenciamento algum, né? E, cara, se você não tem gerenciamento, você não segue. Você não se mantém no jogo. Beleza? Comenta aí alguma coisa que vocês acharam da aula. Deixa um feedback para mim para eu saber como está sendo os vídeos. Se inscreve e deixa o like. Beleza? Falou. Forte abraço, turma.